Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar então mais uma aula, tá? Seguindo os conteúdos da apostila, o segundo bimestre. Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 15. Vamos trabalhar a descolonização na Ásia e na África, capítulo 43. Então, qual que são os objetivos desta unidade? Primeiro, resgatar as principais características do imperialismo ocorrido do final do século XIX e início do século XX, retomar a conjuntura mundial ao fim da Segunda Guerra Mundial e durante o início da Guerra Fria, analisar os impactos da conjuntura mundial pós-1945 para as colônias e regiões africanas e asiáticas exploradas pelos países europeus, conhecer a importância da Conferência de Bandung, ocorrida em 1955, para a formação dos países não aliados, e conhecer os principais processos de emancipação política ocorrido no continente africano, destacando os conflitos armados contra os colonizadores e as guerras civis que se sucederam em algumas regiões. Também temos como objetivo analisar então as características do apartheid na República da África do Sul e compreender os processos de emancipação ocorridos na Índia, liberadas por Gandhi, né? Então, no capítulo anterior, nós estudamos sobre a Segunda Guerra Mundial, né, e o início da Guerra Fria, a disputa, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética pela supremacia mundial, e nós vamos entender que essa conjuntura mundial aí, ela sofreu muitas mudanças, né, do decorrer no fim do conflito, e que vai se alastrar por várias regiões do mundo. Então, as potências europeias, elas foram obrigadas a começar a resgatar, então, um processo de restauração interna dos seus países no pós-guerra e resolver os problemas internos, né, reconstrução das suas infraestruturas, enfim. E essas mudanças vão fazer com que os países africanos, asiáticos, oceânicos, a pensar em movimentos pela emancipação política. Então, é necessário, primeiro, então, nós nos atentarmos a entender algumas coisas que estavam acontecendo antes. Então, esse processo de emancipação política das colônias asiáticas e africanas, elas se abalaram, então, após a Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, as colônias asiáticas e africanas vão passar, então, a ter uma nova forma de ver o que estava acontecendo e vão começar, então, a se unir e combater, então, essas colônias que exploravam a Ásia, a África e a Oceania. Nós temos que lembrar também, pessoal, que é o seguinte, o conceito de imperialismo. Então, no século XIX, os países europeus, eles fizeram o colonialismo na África e na Ásia, né? Em busca do quê? Em busca de matérias-primas, em busca de recursos, né, naturais, para servir de base para a sua indústria, e também de mão de obra e também de mercado consumidor. Então, na página 21, nós temos um mapa da África atual. Aliás, na página 20, nós temos um mapa político da África em 1935. Então, eu gostaria que vocês analisassem, né, como a África estava dividida, né? Os países que estão em amarelo estavam todos sob dominação dos ingleses. Os países em marrom estavam dominados pelos belgas. Os países roxos eram dominados pelos anglos e pelos egípcios.
os países vermelhos da África, onde está a vermelho, pelos espanhóis, verde pelos franceses, amarelo pelos ingleses, verde escuro os italianos, rosa Portugal, tá? E o que está ali riscadinho eram os países independentes. Então, a importância dessa análise aí é muito importante. A importância é a gente entender o quê? Que os países da África e da Ásia eram dominados, eram colônias, né, dos países europeus. E após o final da Segunda Guerra Mundial, os países começaram a sentir uma forte necessidade por independência. Então, as potências europeias, elas estavam enfraquecidas, né, e foram obrigadas, então, a estar repensando esse processo de colonização aí. Então, o movimento imperialista, promovido, então, pelas potências europeias, no final do século XX e no final do século XIX e início do século XX, era fundamentado pela ideia de superioridade dos povos europeus, né? Superioridade da raça branca, superioridade do potencial armamentício, superioridade do poder capitalista. Então, eles precisavam, então, dos países da África e da Ásia para fortalecer, então, os seus estados, né, buscando explorar as riquezas, né, para suprir suas metrópoles. Isso causou graves situações como problemas sociais, né, a pobreza, e também confronto entre as populações, entre as etnias que lá viviam, né. Mas com o enfraquecimento dos países europeus, no final da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir, então, fortes movimentos nacionalistas, né, que buscavam o quê? Buscavam autonomia, buscavam a busca de identidade, buscavam a independência dos países africanos e asiáticos. Durante o imperialismo na Europa, a Europa passou, então, a ser o destino dos filhos da elite. Geralmente a elite dos países africanos mandava seus filhos estudar fora. E eles vinham com uma nova concepção, né? Baseado no humanismo, no iluminismo, uma concepção de quê? De liberdade. Então eles vinham com a intenção de transformar o país que eles estavam vivendo em um país livre. Então, esses jovens, então, em contato com a ideologia nacionalista, eles vão, então, refletir sobre a condição do cidadão, né? Refletir sobre a condição de segunda classe e vão começar, então, a ter um processo de intelectualização da questão de autonomia, de nacionalismo, o que vai levar, então, depois a uma série de movimentos, né, que vão crescer na África e na Ásia para acabar, então, com a colonização africana e asiática. Então, outro processo também que nós temos que levar em consideração é que eles também não queriam os nacionalistas, eles também não queriam influência nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética. Eles queriam ser independentes, independente de qualquer país, independente de qualquer doutrina ideológica também. Então, na página 19, nós começamos, então, a trabalhar como ocorreu a descolonização na África. Então, a África, como ele tem é um continente muito próximo à Europa, então foi um alvo muito fácil dos europeus, né? E também oferecia pouca resistência bélica, né? Não tinham exércitos, não tinham impérios formados. Então, a África foi o primeiro continente, então, a ser alvo dos países, então, europeus, que tinham como objetivo explorar a economia, os recursos naturais, a sociedade em si. Então, na página 19, como eu já falei para vocês, tem o início do processo de descolonização da África. O processo de emancipação política das colônias africanas é muito doloroso, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar, nós temos que entender
que a África é um continente muito grande e que cada país teve uma característica própria. Então, com essas características aí propícias de cada país, nós vamos entender então as similaridades de cada país, o que aconteceu em cada país para eles se tornarem livres, tá? Na página 20, então, tem um mapa, tá? Eu gostaria que vocês analisassem o mapa, tá? Para entender, então, as áreas dominadas da África, ok? E o não alinhamento. Então, no contexto de luta contra o imperialismo, é importante destacar a Conferência de Bandung, que ocorreu na Indonésia, né, em 1955. Qual que era o objetivo dessa conferência? Era promover, então, o auxílio mútuo na luta contra, então, os Estados Unidos e a União Soviética, além de condenar o racismo e os demais crimes praticados pelas potências imperialistas europeias. Então, durante essa conferência, foi lançado, então, um conceito de países não alinhados, ou seja, eles queriam que sua economia fosse livre, que não tivesse interferência de nenhum país europeu, inclusive dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, quando nós falamos em países de terceiro mundo, o conceito é que ele não está ligado nem a um país capitalista, nem a um país socialista, mas que eles são países independentes de terceiro mundo. Muitas vezes a gente confunde, né, país de terceiro mundo com a questão de países subdesenvolvidos. Mas nesse sentido da Conferência de Bandung, nós temos que entender isso, que os países asiáticos e africanos, né, se uniram nessa Conferência de Bandung para discutir o não alinhamento com nenhum outro país, e o objetivo deles era, então, se desligar totalmente, então, de qualquer país e se tornarem livres, ok? Então, na página 21, nós começamos a entender, então, como começaram a ocorrer esses processos de emancipação política no continente africano. Então, como eu já falei para vocês, a África é um país muito grande, né? Então, para nós entendermos como ocorreu, então, esses processos emancipacionistas, nós temos que entender localmente como ocorreu em cada país. Então, na página 22, nós começamos a entender como ocorreu, então, o processo de emancipação da Argélia. Então, a Argélia... Observem a Argélia ali, onde ele fica lá em cima, no norte, tá? Ao lado de Marrocos, Tunísia, Líbia e África Ocidental Francesa. A Argélia, ela enfrentou grandes problemas, tá? Com a França, que era a antiga aliada das elites, né? Para se manter do poder. Ou seja, sempre os franceses buscavam se aliar à elite do país para se manter no poder. Então, o governo francês começou a intensificar, então, a perseguição contra os nacionalistas para se manter no poder. E a França, na França começou a ocorrer uma série de movimentos, né, contra o imperialismo francês, porque a Argélia era dominada pela França. E nesse sentido, a França, para acalmar os revoltosos, iniciou então um processo de ações para acalmar os ânimos. Primeiro, ela deu a cidadania para os argélios, né, cidadania francesa. Depois, passou a não contra-atacar tanto as questões políticas, culturais também, deixou mais livre. Só que isso não foi suficiente para os argelinos continuarem no processo de nacionalização do seu país. Então, em 1947, isso ocorreu em 1947, né, o processo de dar cidadania para os argelinos. E em 1954 a 1955, a situação piorou na Argélia e os conflitos eles começaram a ser mais intensificados, e a França
aproveitando então do conflito, né, que a França tinha perdido na Guerra do Vietnã, o governo de Charles de Gaulle assinou então em 1962 a independência da Argélia. Na página 22 também temos o caso de Angola, né? O que aconteceu com Angola, como foi o processo de independência da Angola. A Angola era uma colônia de Portugal, né, rica em diamante, havia muitas minas de diamante e viveu uma grande guerra civil para obter a independência. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, o continente africano e também o continente asiático foi envolvido pela essa ideia de independência aí. E na Angola, 3 grupos iniciaram um processo de discussão, né, e luta pela independência. Então, nós temos o MPLA, que é o Movimento Popular para a Libertação da Angola, o FNLA, Frente Nacional de Libertação da Angola, e a UNITA, União Nacional pela Independência Total da Angola. Então, cada um desses grupos era apoiado pelos Estados Unidos, ou União Soviética ou China. Então, assim, com a intensa mobilização então das massas contra a exploração de Portugal, para amenizar então essas ondas revolucionárias, também concedeu a cidadania então para os angolanos, cidadania portuguesa, também promoveu um processo de democratização do ensino, né, da educação, acesso à educação à população e a possibilidade da população negra poder assumir cargos políticos e cargos públicos. Mas nenhuma dessas ações de Portugal resolveu, né, mudou a concepção de liberdade, de busca do nacionalismo, busca da independência de Angola. Então, esses grupos nacionalistas, então, eles começaram então uma guerra civil lá na Angola, que só vai acabar então em 1974. Por quê? Com a Revolução dos Cravos, né, que acabou com o governo, com a ditadura de Salazar, com a ditadura salazarista, o governo então vai anunciar então a independência de todas as suas colônias portuguesas na África. Então, depois de assinada então em 1975 a independência da Angola, não ocorreu um processo pacífico, né? Angola não entrou num momento então de paz como eles queriam. Por quê? Esses grupos que pediam, que lutavam pela independência, eles começaram a lutar entre si, né, para ver quem ia ficar com o poder. Outro caso que nós temos também que analisar é o caso de Ruanda, tá? Na página 23 da apostila de vocês, nós temos o caso de Ruanda. Ruanda era colonizada pela Alemanha, só que mais tarde ela passou a ser controlada pela Bélgica, que tinha um controle muito rígido em cima dos povos de Ruanda, né? Um controle no sentido de controlar, né? Controlar as questões políticas, religiosas, culturais e principalmente econômicas, né? A exploração era muito grande. Então, os belgas passaram então a se aliar com as tribos, né, que existiam lá em Ruanda para conseguir apoio. Então, os belgas acabaram explorando então essas rivalidades já existentes entre os Tutsis e os Hutus, que eram as tribos de Ruanda, e os belgas criaram alianças com os Tutsis, que era a etnia que mais tinha terras, que mais tinha rebanhos. E essa aliança aí que os belgas fizeram com os Tutsis colocou muitos africanos em centros de poder. Porém, vai ocorrer a independência em 1962 e porque os Hutus eles haviam criado um partido e esse partido cresceu muito
a rivalidade entre os Tutsis e os Hutus foi se acirrando muito, né, com a criação então dessa aliança entre os belgas e os Tutsis. Os Hutus criaram um partido político que se fortaleceu, e quando ocorreu a independência em 1962, os Hutus, eles, como haviam criado esse partido político que estava muito forte, então eles conseguiram então a independência política, a emancipação, e acabou então gerando uma grande disputa entre os Hutus e os Tutsis pela administração do país. Em 1994, pessoal, é muito importante isso, tá? Ocorreu um grande genocídio lá em Ruanda, onde os Hutus mataram cerca de 800 mil Tutsis. E esse massacre ele foi financiado pelo dinheiro que era enviado de campanhas humanitárias. Então, por exemplo, o dinheiro que era enviado para alimentação, para compra de remédios, para assistencialismo, era desviado para compra de armas. Então, os Hutus, né, com esse massacre que matou 800 mil Tutsis, acabou gerando uma grande mobilização internacional, onde uma corte internacional ela é responsável então por julgar então os líderes então que incentivaram esse genocídio, tá? Outra questão bem importante também é de Serra Leoa. Deixa eu ver aqui a página para vocês irem acompanhando, tá? Página 24. Questão de Serra Leoa. A Serra Leoa, desde 1460, ela já era conhecida então por Portugal, né? Porque eles já conheciam por ser um ponto estratégico no processo de escravização dos africanos. Então, já no século XVII, os ingleses ocuparam Serra Leoa e mais tarde fundaram uma cidade chamada Freetown, cidade onde era um entreposto comercial, né, de escravos que eram recambiados então dos Estados Unidos e de colônias inglesas para a África. Então, Serra Leoa passou a ser então um grande interesse para os ingleses quando eles descobriram minas de diamante. Então, formou-se então em Serra Leoa os chamados crios, que eram os ingleses responsáveis pelo controle político, administrativo e comercial dessas minas de diamante. Então, a luta pela independência de Serra Leoa, ela começou em 1961, né, onde os ingleses não queriam perder de forma nenhuma a concessão dessas minas. Eles continuaram então a lutar contra a população, até que em 1971, quando surgiu Swaka Steeves, né, ele era integrante do partido político de todos os povos, né, que integravam então a independência do país. E nesse sentido então ocorreu a independência. Em 1990, o país mergulhou então numa terrível guerra civil, né, entre as tropas do governo português e a Frente Revolucionária Unida. O líder da FRU espalhou terror então pelo país, né, mutilando as pessoas, escravizando milhares de pessoas na extração de diamantes, né, raptando, matando povoados inteiros. Então, porém, em 2001 foi assinado um acordo de paz, né, entre a FRU, a Frente Revolucionária Unida, e o governo, que foi esse acordo foi intermediado pela ONU. Só que as consequências são visíveis até hoje, né? Nós conseguimos ver essas consequências através dos baixos índices de desenvolvimento,
pelas milhares de pessoas mutiladas, né? Na página 24 nós temos ali uma foto de duas mulheres, né, integrantes da Frente Revolucionária Unida, que tinham como prática cortar as mãos de indivíduos adultos que não pudessem exercer o direito do voto. Né? Antes da mutilação, elas indagavam: você deseja manga curta ou manga longa? Né? Ou seja, cortar o braço aqui ou aqui. Então, assim, coisa assim, até parece assim que surreal, né? Mas ocorreu e não faz muito tempo. Nós temos que analisar isso com um olhar bem crítico para entender a situação da África hoje. Outro caso também é de Moçambique, também na página 24. Moçambique também era uma colônia de Portugal e conseguiu sua independência em 1974, né, após 10 anos de guerra civil, entre a Frente de Libertação Moçambicana e as Forças Armadas de Portugal. Também a República da África do Sul, vocês podem acompanhar na página 25, nós temos ali a principal figura, né, Nelson Mandela, como líder. Ok? Página 24, 25, aliás. Então, as colônias da África do Sul, elas eram ocupadas pelos holandeses e ingleses e foi promulgada a independência em 1961. Mas o regime de apartheid, que é o regime, né, de segregação racial, né, é uma das mais pesadas heranças que a África do Sul enfrentou, né, e provavelmente enfrenta até hoje, né, resquícios desse racismo, que é resquícios do imperialismo, né, a divisão entre brancos, negros e mestiços. Perdurou por muitos anos, até 1948. Ok? Depois nós temos a descolonização da Ásia, na página 27. Vocês podem acompanhar lá, tá? Quando nós trabalhamos com a Ásia é diferente da África. Por quê? A Ásia também vivenciou essa interferência dos países europeus, dos países imperialistas, porém, no decorrer do século XIX e no século XX, mas a exploração da Ásia não foi tão fácil como na África. Por quê? A Ásia é mais longe, né, que é um continente mais afastado da Europa, e também a Ásia já tinha governos próprios, com impérios já formados, impérios fortes, com exército já constituído. Então, isso dificultou mais as ações imperialistas na Ásia, mas ocorreu, né? A Ásia foi fortemente explorada. Então, nós temos ali também a ação dos Estados Unidos e da União Soviética, né, pelo controle da supremacia nacional, mas também a Guerra Fria foi um fator que vai estimular o que? A expulsão dos imperialistas, né? Já desde o século XVI, os portugueses que chegaram na Indonésia em busca de especiarias já vinham com a intenção de explorar a Ásia, né? Mais tarde, um século depois, nós temos os holandeses, né, que também vão chegar na Indonésia com o objetivo de manter o comércio com os produtos orientais. Daí vai iniciar uma série de combates, né? Com a Segunda Guerra Mundial, a Holanda, né, que foi invadida pelos nazistas, ela não conseguiu manter, então, a ocupação da Indonésia, porque a Holanda estava com problemas políticos, sociais no seu país, e a partir disso, então, a Indonésia vai ser ocupada pelos japoneses, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Indonésia, liberada por Sukarno, após 4 anos de luta, em 1949, vai conseguir a independência da Indonésia, né? Sukarno vai ser o primeiro presidente do país. Outro país da Ásia, que também está na apostila de vocês, que traz como referência, é a Indochina, na página 28, tá? Como ocorreu, então, o processo de independência da Indochina? A Indochina era uma colônia francesa, formada pelos atuais países, que hoje é o Laos, Camboja e Vietnã. Laos conseguiu a independência em 1949, Camboja em 1953, e o Vietnã vai ser um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o Vietnã, para conquistar a independência,
ele vivenciou um conflito, né, um dos conflitos mais longos do século XX, que vai durar de 1945 a 1976, né? E só vai acabar quando o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte vão se unificar, então, seus territórios, formando assim, então, o sistema socialista. Outro país que também nós temos que trabalhar, temos que lembrar, então, como ocorreu o processo de independência, é a China, né? A China foi explorada por diversas potências europeias desde o século XVI até o século XX. Então, como resultado dessa exploração na China, os chineses vivenciaram, então, uma série de conflitos ao longo desses séculos, né? Nós podemos citar aí a Guerra do Ópio, né? A atuação dos Boxers, né? Que é dos jovens nacionalistas que desejavam a nacionalização, a expulsão, né? Dos estrangeiros da China. Então, a China só vai conseguir, então, o fim da exploração estrangeira com a Revolução Comunista em 1943, 1949, liderado por Mao Tse Tung. Outra questão que nós temos que analisar é a Índia. Então, pessoal, o caso da Índia, então a Índia sempre foi reconhecida, então, né, pela terra das especiarias, né, pela terra do comércio com a Europa, né, e sempre foi muito cobiçada pelos europeus, né. Portugal estabeleceu, então, várias colônias, né, em Bombay, em Goa, Calcutá, e a Inglaterra, no século XIX, então, passou, então, a estabelecer uma colonização na Índia, que foi marcado por um forte autoritarismo. Quando eu falo assim, forte autoritarismo, os ingleses, então, eles começaram a coibir práticas religiosas, práticas culturais, né? E isso marcou muito, né, os indianos, porque eles não tinham autonomia, então, né, de estar conduzindo, então, suas práticas, né, culturais e religiosas e sociais, e acabou gerando um certo descontrole, né, da população, um processo assim de intensa luta contra os ingleses. Porém, então, no início do século XX, vai surgir vários movimentos, então, para combater, então, os ingleses, movimentos de libertação na Índia, né, para expulsar os ingleses da Índia. Mas só vai ocorrer, então, intensificar esses movimentos com o final da Segunda Guerra Mundial, né, porque vai aparecer em cena aí a figura de Mahatma Gandhi, a figura emblemática aí de Mahatma Gandhi, né, de Gandhi, que vai vir com a ideia de que deveriam sim fazer oposição aos ingleses, mas uma oposição pacífica. Ele sugeria que era necessário, então, resistir ao governo, resistir às práticas, então, de exploração, mas de uma forma pacífica, sem violência, né? Então, era necessário manter-se fiel, então, às ações dos indianos, né, de não intervenção dos europeus, dos ingleses, mas de uma forma pacífica. Então, ele dizia, olha, nós temos que manter, então, essa resistência sem lutar, porém não vamos pagar os impostos mais, né? E também não vamos mais comprar produtos ingleses. Então, em 1920, então, Mahatma Gandhi, ele vai conseguir a partir de muita luta, de muitas conferências, né, de muitos diálogos, ele vai conseguir, então, a anulação da Inglaterra, anulação dos tributos, então, e outras medidas, né, que vai resultar numa reforma administrativa. Só que em 1935 a Índia vai elaborar uma constituição e eles queriam a separação total da Inglaterra.
Então, as rivalidades internas ocorridas na Índia, ela vai acabar gerando o quê? Gerando uma divisão do território indiano, né? Formado por países independentes. Então, vai surgir, então, o Paquistão, o Nepal, Butão e Sri Lanka. Ok? O contexto da Índia e de Mahatma Gandhi está na página 28, tá? Em seguida, nós temos ali as atividades, tá? Vai ficar um vídeo muito extenso. Eu tenho como objetivo fazer um vídeo só com atividades para vocês, para a gente discutir uma por uma, para mim estar fazendo um vídeo comentado dessas atividades aqui. Então, por hoje é só. Eu gostaria que vocês lessem, tá? Primeiro eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, lessem o conteúdo, fizessem as atividades, tá, pessoal? Isso é importante. Nós estamos aí, né, já segundo bimestre, daqui uns dias já tem o Enem. É necessário nós termos essa responsabilidade aí em relação à nossa vida intelectual, acadêmica, né? Não vamos perder a esperança. Está sendo difícil, né? Mas não é impossível. Nós temos um material bacana em mãos. E o que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Ok? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Façam as atividades e qualquer dúvida me chamem. Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo.